Olá pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de contar para vocês que hoje o meu dia foi extremamente difícil, foi extremamente cansativo. Já é tarde da noite, são praticamente 22 horas e 31 minutos. O ambiente que eu tô montando aqui ainda não está perfeito, minha casa está em obra, está uma bagunça, uma confusão. E eu tô tentando todos os dias postar conteúdos, mas não estou conseguindo. Simplesmente eu não consigo, porque tem o meu trabalho, tem os estudos, tem a academia e uma hora fica exaustivo. Eu pensei em deixar esse vídeo para um outro dia. Só que eu pensei a mesma coisa ontem e antes de ontem. Afinal, seria muito mais confortável se o momento fosse mais plausível, em que as circunstâncias fossem melhores. Só que não. Eu senti que eu estava apenas protelando, porque sempre terá um dia que é um pouquinho pior do que o outro. Nós estamos em oscilações constantes. Isso seria apenas mais uma desculpa. Se fosse para mim gravar esse vídeo apenas em um momento que eu estivesse confortável, sendo bem sincera, eu acredito que ele nunca teria sido postado, porque este não é o melhor momento. E, mais uma vez, pensando sobre todas essas circunstâncias, eu entendi. Existe uma grande diferença entre respeitar os nossos limites, respeitar o nosso momento e usar as circunstâncias como justificativa para a gente procrastinar, para a gente simplesmente não fazer o que deve ser feito. E eu acho que isso a todo momento acontece conosco. Usando exatamente a minha experiência como alavanca para a criação de conteúdo, que para mim é a melhor forma possível, analisando todo esse contexto, hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque talvez você também está passando por esse momento, você está passando por essa situação. Vamos juntos buscar uma resposta ou ao menos a tentativa de achá-la. Eu estipulei aqui algumas diquinhas práticas de como fazer com que, em meio a circunstâncias assim, você não desista. E a primeira dica: não espere a confiança para você iniciar algo. As condições perfeitas, o momento perfeito, simplesmente inicie. Esse é o ponto de partida para qualquer coisa na nossa vida. Existe aqui uma ideia que ela atrasa muito a gente, que é acreditar que primeiro nós precisamos ter aquele sentimento de preparação, eu estou totalmente preparado, para mim depois começar a agir. Mas eu, como psicóloga, eu digo para vocês, e a maioria dos estudos da psicologia mostram o contrário, que é justamente que a confiança, ela vem a partir de uma repetição, de uma atitude contínua. Você precisa se expor àquilo várias e várias vezes, até que você se torne totalmente confiante, ou que no mínimo você se sinta confortável com aquela situação. Quanto mais você faz, cada vez que você se expõe àquilo, seu cérebro vai entendendo. Não, peraí, agora eu estou em um ambiente confortável. Agora eu estou em zona neutra, não é perigoso. Então eu posso me expor, então eu posso agir, então eu posso me falar com mais propriedade sobre aquilo. Assim como quando a gente está estudando e a gente vai aderindo a conhecimentos. Quanto mais a gente estuda, mais apropriados naquele conteúdo a gente fica, então a gente acaba falando de forma melhor sobre ele também. Segunda dica: pare de tentar agradar todo mundo. Você não precisa disso. Obviamente, antes mesmo de eu ligar essa câmera, eu pensei, nossa, eu vou gravar, vai estar um ambiente horrível. O áudio lá atrás, ó, os cachorros vai estar atrapalhando, as pessoas não vão entender, o algoritmo não vai entender, vai estar ruim o conteúdo. Eu estou pensando a todo momento no que o outro vai pensar. Mas a gente não pode ficar totalmente, como eu posso dizer, presos a isso. Não podemos, a gente não pode ficar com a nossa mente fixada no
problema, num problema que nós criamos. Porque a gente não sabe o que o outro pensa, a não ser que ele diga. Então, não fique fixado nesse tipo de pensamento. Porque quando você pensa muito sobre isso, outra coisa que nós temos a tendência de ser é de não nos mostrar como exatamente somos. Porque a gente começa a usar máscaras. Não nos tornamos autênticos. As pessoas não vão nos conhecer pelas nossas características. Porque a gente está o tempo todo modulando, a gente está o tempo todo como um ator, como uma atriz. E isso dificulta o nosso processo, porque nós precisamos ser autênticos. Isso é uma verdade que está sendo, por causa das redes sociais, todos os dias anuladas, mas não deixa de ser uma verdade. Terceira dica: não compare o seu início com o de outros criadores. Isso vale não só para a criação de conteúdo, vale para tudo. Seja você o seu elo de comparação. Hoje eu tô assim, amanhã eu tô assado. Depois de amanhã eu vou estar de uma outra forma. E quando eu falo isso, apesar de ser repetitivo, isso vocês têm que colocar na mente de vocês. Os retratos que nós vemos nas redes sociais, no YouTube, é uma caixinha. Nós não temos noção de como foi o processo de uma outra pessoa. Tem aquela questão às vezes foi um pouquinho de sorte, às vezes a pessoa teve conhecidos. A vida de cada um é de cada um. Cada pessoa tem as suas oportunidades. A nossa porta de entrada, ela é ampla. Todo mundo pode começar, mas nem todo mundo vai ter também as mesmas probabilidades. Mas não se compare com o outro, se compare a si mesmo. Seja você o seu elo de evolução. Eu quero melhorar a minha fala, eu quero melhorar a minha escrita, eu quero melhorar o meu áudio, eu quero melhorar a qualidade de imagem. Então, eu vou estudar, eu vou buscar. Sabe como antigamente a gente jogava para bater recorde? Aí a gente passava o nosso próprio recorde? Então, tente bater os seus recordes e pare de analisar a vida do coleguinha, que não é mil maravilhas, como muitas das vezes aparece, tá? Tem criadores aí que passaram 10, 20 anos criando conteúdo para um vídeo viralizar. E não, isso é injusto. Pare de ser injusto com você. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, eu falo para as pessoas que trabalham comigo. Analisa, evolui e segue o baile. Quarta dica: aceite que os seus primeiros vídeos, eles não serão os melhores. E eu tô falando isso pra mim mesma. Por quê? Esses são os meus primeiros vídeos. Eu estou postando aqui. Eu não tenho a expectativa de que eles serão perfeitos, que eles vão performar igual o canal do BRKS Edu lá de gameplays, que ele postou um vídeo, que ele fez uma análise mais ou menos de como foi o primeiro mês, né, do canal. Só que olha a qualidade daquele profissional. Ele é um profissional, ele tem qualificação, ele já se desenvolveu por anos. Então o início dele também não vai ser igual o seu, não vai ser igual o meu. A minha expectativa, como eu disse, é comigo. Mas eu não criei uma expectativa ilusória de ganhos a curto prazo, porque eu sei que a maioria das coisas não funcionam dessa forma. Tudo você precisa lapidar, você precisa cuidar, você precisa zelar para que um dia isso se desenvolva. Então, pare. Você não irá performar só se você for tipo assim, ó, aquele lá, ó, que foi abençoado, né? Deus colocou a mão sobre você para você ser exclusivo. Não é a maioria.
Entenda isso. E não vá com essas perspectivas erradas, errôneas, que a geração atual está acostumada. Quinta dica. Lembre sempre o motivo pelo qual você começou, gente. Esse canal eu falo muito sobre propósito de vida, sentido de vida, buscar no nosso dia a dia motivos para continuar sempre. Porque eu acredito que existe uma vida que vale a pena. Eu acredito que nós não estamos aqui como meros bichinhos sem propósito. Não. Cada um de nós tem um propósito. O seu trabalho você tem um propósito. O seu relacionamento você tem um propósito. Você está em funções o tempo todo para alcançar algo. Você não está aqui vagando aleatoriamente, entendeu? Então, lembre sempre o motivo pelo qual você começou. E que ele seja o norte para você continuar. Não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades. Porque elas vão sempre bater na sua porta. Aqui a minha batendo aqui, ó. Eu não ia gravar esse vídeo. Mas pra que eu vou ficar protelando, fingindo, imaginando? Porque aqui, ó, a nossa mente é o ambiente mais frutífero que existe. É por isso que eu amo estudar a mente humana. Por isso que eu amo a minha profissão como psicóloga. Mas se tem uma coisa que eu sei, a nossa mente, ela é capaz de criar universos, de criar verdades que muitas das vezes nos sucumbe. Então, coloque na sua mente, se alimente de boas expectativas, não expectativas ilusórias, mas aquelas probabilidades que você pode agir e como você vai agir, e trabalhe em cima disso. E para finalizar, talvez você esteja adiando um projeto, talvez você está protelando e começar algo que você quer, faz tempo. Sempre, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas se eu tivesse a chance, se eu conhecesse o criador tal e ele pudesse, a gente vai criando tudo isso, gente. Sabe por quê? Você não precisa esperar o momento perfeito, você não precisa esperar o medo desaparecer, você não precisa da maioria das muletas que você coloca. Você precisa simplesmente começar. Botar a cara. Fazer. Por que eu quis que essa conversa fosse de uma forma totalmente informal? Não que as outras não estão sendo. Porque apesar do meu lado profissional, gente, eu acredito que o que mais nós estamos carecendo nesse mundo, e principalmente nesse mundo da internet, são pessoas humanas, são pessoas que de fato busquem ajudar um ao outro, que de fato vão estar colocando os seus conhecimentos não em prol de ganhar dinheiro, mas em prol da humanidade. Porque isso a gente está carecendo e muito. Se você precisa de uma amiga, aqui você tem. Se você precisa desabafar, você tem também. Isso não são promessas vazias. São simplesmente uma pessoa que, apesar de gostar das redes sociais, eu tenho uma certa limitação, justamente pelo fato de que o ambiente é caótico, o ambiente é depressivo. Então, eu como psicóloga, eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar nessa jornada. E se for nessa jornada de crescimento, eu estou compartilhando o meu. Eu espero um dia crescer. Não cresci ainda, mas eu vou trabalhando todos os dias e eu te convido a trabalhar também. Venha comigo, compartilha comigo, vamos crescer junto. E se esse tipo de conteúdo fez você refletir, fez você pegar um pouquinho mais de gás e continuar naquele projeto que você queria, me conta aí nos comentários. Vamos conversar, vamos dialogar. Encontre o seu propósito e trabalhe por ele. Até o próximo vídeo.